Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. O tema da liturgia de hoje é a perseguição. A perseguição é um sofrimento diferente. É um sofrimento de alguém que sofre justamente porque é justo. O perseguido é porque pratica o bem que ele sofre males. A perseguição parece ser um escândalo, porque o justo deveria receber o bem e o mal deveria receber o castigo. Quando vemos o justo receber o mal, justamente porque ele fez o bem e praticou a justiça, aí estamos diante da perseguição. Jeremias foi um entre tantos profetas do Antigo Testamento perseguidos. Neste trecho que acabamos de ouvir, ele reclama de tantos que investem contra ele para ver se o apanham em alguma palavra a fim de poder vingar-se dele. Mas que mal havia feito Jeremias? Jeremias havia denunciado o pecado do povo, havia anunciado castigos caso o povo não se convertesse, e essas palavras que deveriam ser bem acolhidas para levar o povo à conversão, levavam ao ódio e à perseguição ao profeta. E o profeta diz: os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. E já por antecipação, ele agradece a Deus, que não deixou o justo abandonado. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. O Salmo 68 é de um salmista que também está perseguido. Por vossa causa, ó Senhor, é que eu sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho para os meus irmãos, como um estrangeiro para os filhos de minha mãe. Por quê? Porque o meu zelo e o meu amor por vossa casa me devoram como um fogo abrasador. Este salmo será citado pelo Evangelho ao referir-se à expulsão dos vendilhões do templo por Jesus. O zelo pela vossa casa me devora. É o amor de Jesus e o respeito que ele tem pela casa de seu Pai, que naquela época era o templo de Jerusalém. Atualmente são todas as igrejas ou oratórios onde ele está presente com o seu corpo, sangue, alma e divindade. A segunda leitura fala do pecado de Adão e da justiça de Cristo. O pecado entrou no mundo por um só homem, Adão, e pelo pecado entrou a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. No entanto, a transgressão de um só levou-nos à morte, mas o dom da graça, trazido por um só, que é Cristo, trouxe-nos a justiça. Mas o que foi maior? O pecado de Adão ou a justiça de Cristo? A justiça de Cristo. Cristo reparou a transgressão de Adão com a sua obediência até a morte e morte de cruz, e ainda nos deu uma graça superabundante, em excesso, de modo que nós estamos numa situação melhor que a de Adão no paraíso. Recuperamos a graça e recebemos ainda graça sobre graça. Se nós não formos infiéis a tão grande graça, se não formos ingratos a tão grande dom, nós passaremos da graça para a glória, que é a visão de Deus face a face. O Evangelho traz hoje instruções para os discípulos que serão perseguidos. Jesus já o prevê. 3 vezes ele diz: não tenhais medo. O medo é perigoso. O medo faz você se acovardar, você fugir, você deixar a sua missão e expõe você ao perigo de ser renegado pelo Pai que está no céu, por não ter tido coragem de dar testemunho do seu Filho Jesus perante os homens. Por isso, não tenhais medo.
Os homens detestam a luz e amam as trevas, mas nada há de encoberto que não seja revelado, nada há de escondido que não venha a ser conhecido. Se vós falais a verdade um dia será posta em plena luz, e a vossa inocência será reconhecida. Não tenhais medo. Falai com destemor, o que eu vos sussurro aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O que é o corpo? O corpo é a nossa morada passageira, precária, que um dia, cedo ou tarde, será destruída. Se nós morrermos por amor a Cristo, esta nossa morte será uma glória a mais, que vai ser acrescentada no dia da nossa ressurreição. Nosso corpo que vai morrer, um dia vai ressuscitar. E a única coisa que os nossos perseguidores podem fazer é destruir esse corpo. Coitados, é muito pouca coisa para quem tem fé na ressurreição e para quem prefere a morte a perder a graça, que se perde por um único pecado mortal. Não tenhais medo. 2 pardais se vendem por uma moedinha, mas vós valeis mais do que muitos pardais, e nenhum pardal cai por terra sem o consentimento do vosso Pai que está nos céus. Se vós sois tão valiosos assim, não tenhais medo. O Pai cuida de vós. O Pai não pode abandonar-vos, porque vós sois filhos dele. Portanto, todo aquele que se declarar em meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai que está nos céus. Que bonito, não é? Quando nós não temos medo de dizer eu sou cristão, eu sou católico, eu obedeço ao Papa, eu respeito a Virgem Maria, eu oro pelas almas do purgatório, eu acredito na vida eterna e na ressurreição da carne. Se você não tiver medo de falar isso, por dar testemunho público de Jesus aos homens, Ele também vai dar testemunho de você diante do Pai no dia do juízo. Porém, aquele que se envergonhar, aquele que me negar diante dos homens, não conheço este homem. Eu sou católico, mas o Estado é laico, eu não vou dar minha opinião nisso. Eu tenho a minha religião, que é católica, mas nesse assunto eu não vou me meter, porque não é assunto de religião. Quem me renegar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Por isso, não tenhamos medo. O medo só foi vencido quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Aí sim, eles ficaram cheios de coragem. Peçamos com a Virgem Maria, como os apóstolos pediram com ela no cenáculo, a vinda do Espírito Santo sobre nós, para tirar de nós qualquer medo, a não ser o medo do pecado, e para nos dar coragem, para anunciar com destemor a verdade e a vida, e para morrermos pela verdade que nós anunciamos e pela vida que nós queremos oferecer, a vida eterna. Que Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo, nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.